Salve, salve galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Drezão. E hoje voltamos com mais um Acabei de Ver. Vamos falar dos episódios 3 e 4 de Loki, que está bombando, Loki que está bagunçando as mentes de todos os fãs da Marvel. A galera que tá ansiosa pra fase 4 tá ficando lelé da cuca com a quantidade de teorias que estão surgindo, a quantidade de informações novas e as dúvidas que os episódios têm então plantado nas nossas cabeças. Então vamos falar de Loki, episódio 3 e 4. Só que antes de mais nada, já vai deixando o seu like. Se você não for inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações, deixe seu comentário, compartilha pra galera. E vamos falar desses dois episódios, né, 3 e 4. Vou passar aqui alerta de spoiler, porque vou ter que falar dos acontecimentos. E vamos então começando do início do episódio 3, que é exatamente o momento em que Loki foge atrás da Sylvie, que é a Loki, né? Uma versão feminina de Loki, né? Só que o nome dela é Sylvie. Ela vai parar justamente na AVT, né? Porque ela está em busca dos Guardiões do Tempo para tentar eliminar eles ali, né? Uma forma de vingança, né? E Loki vai atrás, tenta impedi-la. Os dois entram em confronto e acabam embarcando em um outro portal do tempo e parando então em um planeta em colapso, um planeta que está sendo atingido por outro planeta que estava em colapso e vai morrer todo mundo. Ou seja, eles embarcaram num apocalipse, um apocalipse bem casca grossa, daqueles muito difíceis de se escapar. E, né, ali então começa aquela velha discussão, briguinhas entre os dois, né? Um querendo ser melhor que o outro, um querendo entender quem é o outro, para se estabelecer uma relação entre os dois, uma relação que a gente não sabe se a gente quer, se não quer, uma relação que a gente não sabe se é amorosa, que relação que é. Mas o episódio 3 foi isso, foi para estabelecer uma relação entre os dois. Durante então esse estabelecimento de relação entre os dois, a gente tem então algumas informações, né? Como por exemplo, a Sylvie revelando que todas as pessoas que trabalham na AVT eram na verdade variantes, eram pessoas normais, que alguém as capturou, né? Apagou a memória e fez trabalhar para a AVT, né? Em seguida então a gente tem os dois, né, falando um do outro, estabelecendo conexões, né? O Loki destrói desculpa. O Loki destrói então o aparelho de abrir portais do tempo, né? O Tempad lá deles. E aí os dois ficam meio que presos nesse apocalipse. O planeta entrando em colapso. Eles vão em busca de uma cidade para embarcar numa nave para tentar escapar. E a gente continua, né, estabelecendo a relação de briguinha, tapas e beijos, vamos dizer assim, entre aspas, né? Amor e ódio entre os dois, amizade e ódio, vamos dizer assim, entre os dois embarcam então nessa tentativa de fuga. O planeta começa a entrar em colapso, né? E tem um momento interessante em que uma torre de um prédio está desabando em cima dos dois. O Loki se vira e faz a torre se regenerar, ela volta no tempo. Isso nos lembra que Loki pode ter roubado uma joia do tempo da AVT. Joias que não tem nenhum valor, nenhuma função, não servem para nada na AVT, mas que fora da AVT elas podem ser utilizadas. E no episódio 1, quando Loki vê aquele tanto de joias, ele pega uma joia do tempo e não devolve. A câmera não mostra ele devolvendo. E aí então ele consegue fazer com que a torre do prédio se regenere. A gente vê no fundo da imagem as peças voltando, né, os pedaços da torre voltando no lugar, e exatamente igual o poder da joia do tempo utilizado pelo Doutor Estranho e pelo Thanos, né, quando ele traz de volta o Visão. E aí então, né, os dois não conseguem escapar dessa realidade, né, desse planeta em colapso, desse apocalipse, justamente porque o Loki destruiu ali numa briga, numa confusão, acabou destruindo o Tempad, né? E o episódio 3 foi justamente focado em estabelecer uma relação entre os dois, né? O Loki passa meio que a respeitar ela vice-versa, e a gente passa então para o episódio 4. O episódio 3 então não adiantou muito a história, não funcionou muito bem para a história, apenas para estabelecer uma relação entre os dois e trazer algumas informações de que, por exemplo, né, todas as pessoas que trabalham na VT, na verdade, são variantes, são pessoas de verdade, pessoas que tiveram passado, que foram, né,
capturadas pela AVT e tiveram memória apagada e trabalham lá sem saber quem são, né? E então a gente tem o início do episódio 4, que a gente vê então a Sylvie, né, a Locke, né, a versão feminina pequenininha, que foi quando ela foi capturada pela AVT, mas ela conseguiu escapar justamente pela agente Minuto, que é a Ramone, que é aquela juíza, né, com quem o Mobius fala várias vezes, ela que tem contato direto com os Guardiões do Tempo, né, ela que ali é uma das manda-chuvas da AVT. Então ela deixou no passado a Sylvie, a Locke, né, a nossa Locke, escapar. Então, né, a gente tem esse início e volta, né, os dois lá nesse planeta em colapso, né, conversando, firmando essa relação entre os dois, né, que a gente não sabe que tipo de relação que é, até que Mobius e os agentes da AVT encontram então, né, um novo Nexus, né, uma nova variância no tempo, que é justamente causada pela essa firmação de uma relação entre Locke e Sylvie, uma relação que a gente não sabe qual é ainda, né? Isso criou um Nexus que possibilitou com que a AVT os localizasse e criasse portais, que foram então, né, os portais que Locke e Sylvie escaparam do apocalipse que estava já praticamente ocorrendo, ia matar os dois escapam e são então capturados pela AVT. Cada um é levado para um lado, né? Locke é levado a uma sala de loop temporal, onde ele encontra uma das guardianas, que eu esqueço o nome dela, que não é relevante aqui, né? E ele fica ali preso, enquanto a Sylvie fica em contato com uma das agentes Minuto, ela fica presa. E aí, tanto o Locke quanto o Sylvie tentam falar para eles que eles estão sendo enganados, né? Os agentes da AVT estão sendo enganados, que eles tinham passado, que eles tinham vida, né? E a Sylvie, quando ela tocou a agente da AVT, no episódio 2, ela mostrou uma lembrança para ela, e ela queria saber o que é isso, ela ficou incomodada. O Mobius também, só que o Mobius foi conversar com a Ramone. E ali ele desconfiou da Ramone porque ela não queria revelar o que tinha acontecido com a agente que foi capturada pela Sylvie no episódio 2, tá? E isso incomodou ele bastante, ele rouba o Tempipad dela, descobre o que aconteceu com a agente e ele então percebe que ele está sendo enganado. Então ele vai atrás do Locke, exatamente no momento em que a Ramone percebe que ele roubou o Tempipad dela, né? Então ela justamente pega o Locke, né, e apaga Mobius da existência, porque ele desconfiou de que ele existia no passado e que ele tinha jet ski e tudo mais, né? Então ela apaga ele e leva Locke e a Sylvie para o encontro dos Guardiões do Tempo, né? Lembrando que a agente que conversou com a Sylvie, ela desapareceu, ela fugiu, né? Então Locke e Sylvie são levados diante dos 3 Guardiões do Tempo, né? Aqueles 3, os mesmos 3 que mostram, né, desenhos dele o tempo inteiro, que tem status e tudo mais, e eles começam a conversar com Locke e Sylvie, né? E um confronto, né, ocorre ali entre Locke e Sylvie, a Ramone, os agentes do tempo que estão ali, né? Eles estão em desvantagem até que a agente do tempo que conversou com a Sylvie mostrou o passado dela para ela, entra então e ajuda os dois, né? Eles derrotam os agentes do tempo, né? E a Sylvie lança então uma espada contra um dos Guardiões do Tempo. E, para surpresa de 0 pessoas, né? Porque a gente já imaginava isso, eles não são reais, eles eram androides, comandados por alguma outra pessoa, né? Que tem uma risada macabra lá, quando um deles tem a cabeça decepada. Eles são androides, né? Não tem função nenhuma, não são eles que controlam o tempo, né? E aí eles ficam sem saber o que está acontecendo, quando então Ramone levanta e apaga o Locke da existência com aquele bastão, né? E apaga o Locke da existência. E aí então a gente tem o fim do episódio 4. Porém, contudo, todavia, né, depois que isso ocorre, a gente não sabe o que ocorreu com a Sylvie nem com a Ramone, né? Elas ainda estão lá. E a gente tem então uma cena pós-créditos do Locke acordando em algo que parece ser
um universo paralelo, né? Ou pelo menos algo parecido com isso, que é justamente ele acorda em uma Nova York totalmente destruída. Uma Nova York que foi destruída pelo, né, míssil que os conselheiros da SHIELD lançaram lá no Vingadores 1, né? Que o Stark tirou da atmosfera e jogou na nave do Thanos. Aqui então a gente tem uma realidade onde isso não aconteceu e Nova York foi destruída por esse míssil, né? Só que Loki acorda e se depara com, né, 4 Lokis diferentes. Um Loki velho que tá com a roupa idêntica ao dos quadrinhos antigos, né? Uma roupa bem escrota, por sinal. Um Loki jacaré, um Loki criança e um martelo muito estranho. Então, resumindo, o que esse final de episódio nos mostra é que aparentemente todas as pessoas que são apagadas, tudo que foi apagado pela VT, foi transportado então para um determinado universo paralelo. E de acordo com as teorias, né, a pessoa que está por trás, o vilão que está por trás dos Guardiões do Tempo é o Kang. Kang, ele é o vilão viajante do tempo que, né, deu trabalho para os Vingadores várias vezes. E ele estaria por trás então dessa linha temporal sagrada, onde ele, junto com a VT, apaga tudo aquilo e transporta para um determinado universo, né, que só ele teria acesso. Vamos dizer assim, né? São teorias, mas Kang já foi confirmado como vilão de Homem-Formiga e a Vespa, né? O Quantumania, né? Acho que é esse o nome mesmo. E tudo indica que ele seja então o vilão da série. Que ele vai aparecer a gente não sabe, mas o que tudo indica é que Sylvie e Loki vão conseguir bagunçar a linha do tempo e criar então um multiverso da loucura, né? Que é o título do filme do Doutor Estranho. Então a gente espera que Kang seja então o vilão por trás dos Guardiões do Tempo, por trás da linha sagrada temporal, né? A linha temporal sagrada e a AVT, né? A gente tem uma ideia de que as pessoas que são apagadas não são mortas, né? Mas são transportadas para esse universo, porque em alguns trailers a gente vê Mobius dirigindo um carro, né? E aí tem as esfinges diferentes e tudo mais. Tem um navio caindo do nada, assim, um navio de guerra caindo nesse universo. E a gente tem agora o Loki, né? Que a gente tem ele com encontros de Lokis diferentes. Acredito que ele vai encontrar todos os Lokis, as versões diferentes que já foram apagadas, ele vai encontrar elas agora, né? Então, esse foi o episódio 4, né? E esse foi o review dos episódios 3 e 4 que eu trouxe aqui no Acabei de Ver. Se você curtiu, deixe seu like, não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho, compartilhar pra galera, deixar seu comentário. E é isso aí, a gente se vê no próximo vídeo. E eu vou trazer então os episódios 5 e 6, né? Finalizando a série, que ela tem 6 episódios. E a gente se vê então no próximo vídeo. É nóis e tchau!